Eu tenho visto crescer cada vez mais a necessidade da gente colocar em pratos limpos a questão do integralismo, né? Uma das grandes questões é que há uma comoção em volta do crescimento do integralismo, né? Um certo pavor, um certo medo por parte de algumas pessoas, né? E esse medo é plenamente justificável. E eu vou dizer por quê. Esse medo é plenamente justificável, primeiro, porque se o integralismo fosse uma força tal qual se imagina, uma força fascista ou uma força exótica, tal qual o nazismo, esse medo era mais do que justificado e, incluso, eu participaria deste medo e tentaria, à medida das minhas possibilidades, combater esta força nefasta, né? Agora, a grande verdade é que o integralismo não é nada disso. E por isso, se você está lá estudando e você entende que o integralismo é fascismo e ou nazismo, e você vê o integralismo crescendo, você diz, mas que merda é essa? Como é que pode estar crescendo uma porcaria dessa dentro do Brasil, né? Agora, se você de fato souber o que é o integralismo, então talvez você ao menos entenda por que ele cresce. Você não precisa concordar com ele, mas você vai entender por que ele está crescendo tanto assim. E existe uma série de erros lógicos, erros de entendimento histórico, erros sabe, de raciocínio mesmo, entre os caluniadores do integralismo, né? A começar por uma fé irrestrita na imprensa que sempre os enganou. Começa por aí. Mas nós não vamos entrar nesses aspectos, porque tudo tem o seu momento, né? A princípio, nós vamos começar então um curso rápido, né, sobre integralismo, né, para que você tenha em vista o que é o integralismo e entenda então porque ele tem chamado tanta atenção, né? E entenda porque não só é normal que ele nunca tenha desaparecido, como é plenamente normal que ele tenha sempre adeptos, incluso que ele cresça, né? Agora, provavelmente, o que vai acontecer depois que você descobrir o que é o integralismo de fato é que ou você se tornará contrário a ele da mesma forma, porque você não concorda com os preceitos do que ele de fato é, ou você vai perder o seu receio sobre ele, ou você se torna um simpatizante dele, né? Fala, bom, se é isto, então fazer o quê? Eu tenho a impressão sincera, vale esta advertência, que se projeta no integralismo uma visão absurdamente avantajada, excessiva, das próprias capacidades dos representantes do integralismo hoje. Tá ok? A grande questão é que esses jovens que estão fazendo adesão ao integralismo são pessoas curiosas, entrando aí, chegando agora ao conhecimento dessa doutrina, tem muito por aprender ainda, né? Não só dessa doutrina, mas sobre vários aspectos, né? Então, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque o movimento atual, mais institucional, né, que representa o integralismo, é a Frente Integralista Brasileira, né? Recentemente eu vi um desorientado aí falando que, da mesma forma que os comunistas dizem que a União Soviética não foi comunista para se protegerem dos erros históricos promovidos pela União Soviética, os integralistas dizem que a Itália não foi fascista. Mentira. Os integralistas sempre disseram que a Itália era fascista. Em 1936, o Plínio Salgado escreveu o primeiro manifesto formal contra o racismo alemão, contra o nazismo. De fato, é verdade.
que Plínio Salgado viajou ao Oriente, depois conheceu Mussolini na Itália. Voltou para o Brasil e disse: existem coisas boas no fascismo, mas o fascismo não serve para o Brasil. O primeiro manifesto antifascista escrito aqui no nosso país foi, sem dúvida, a obra O Estrangeiro de Plínio Salgado, que Plínio Salgado mais de uma vez disse que se via mais próximo do personagem Juvencio, que era um professor da escola Reunidas na obra, que combatia a italianidade com que a escola Dante Alighieri, uma escola italiana, visava formar os seus alunos, né, dentro da obra. E esse professor Juvencio da escola Reunidas queria ensinar a brasilidade aos brasileiros descendentes de todos os povos. E, portanto, dizer que Plínio Salgado foi um adepto do fascismo é ridículo. Plínio Salgado jamais foi um duce, um Führer. Ele negava esses títulos. Plínio Salgado jamais poderia ter sido um fascista, porque antes de mais nada ele era um católico. Entre as obras dele, Vida de Jesus, um clássico, que com certeza está entre as melhores obras sobre a vida de Jesus já escritas. E por ser um católico, ele tinha, e ser um profundo conhecedor da doutrina social da igreja, do seu tempo, até o seu tempo, até a fundação da IBI, e posteriormente, tendo participado das conversações católicas em 1948, etc., ele sempre foi um bom conhecedor da doutrina católica. E o integralismo em si responde a um chamado da igreja, que chamou todos os homens de boa vontade a se unirem numa frente ampla espiritualista contra o materialismo. Não só católicos, mas todos aqueles que colocavam em Deus o início e o fim do homem. E o Plínio Salgado fez exatamente isso. Inclusive, uma observação que é muito importante. O embaixador alemão, ou cônsul alemão da época, sempre disse que um alemão de camisa verde era um assassino do seu germanismo. E disse certo, porque o integralismo nada mais foi do que uma grandíssima escola de civismo que destruía os preconceitos que vinham do velho mundo, a fim de afunilar as pessoas dentro de uma visão do universo, onde há uma política, uma sociedade e um homem observados não por uma perspectiva antropocêntrica, mas por uma perspectiva teocêntrica. Tá ok? Bem, as confusões do integralismo, por exemplo, vão das mais diversas. Eles querem Estado forte, absorvente. Absurdo. Para Plínio Salgado, Estado forte não era o Estado fascista, mas um Estado em que a autoridade se exercesse com base na moral, na honra, dos homens públicos. Isto era um Estado forte para Plínio Salgado. E não um Estado que absorvesse tudo e fosse aonde a pessoa se revela, tal qual é no fascismo. Plínio Salgado sabia muito bem que o integralismo, seu movimento político, a ação integralista brasileira e não a aliança integralista brasileira, como alguns detratores dizem, era um movimento circunscrito a um âmbito muito importante da vida da pessoa humana, mas não o fundamental para a sua salvação, que era o âmbito da sua dimensão política. Nós vamos entender isso melhor. É claro que a sociedade pode confluir, corroborar para que o homem atinja as virtudes necessárias que o elevam e o aperfeiçoam, isso está no Manifesto Integralista, e que é assim colaborando para que este homem descubra o que há de verdadeiramente valoroso e importante,
que é o seu sumo bem, que é Deus. Então a sociedade tem um papel importante nisso, bastando que ela não perverta as estruturas sociais a fim de que o homem perca a sua alma. Então, o integralismo é um movimento bastante profundo e que é plenamente plausível de estudo. Tá aí, as obras do Plínio Salgado estão aí. A verdade é que poucos têm interesse em, de fato, conhecê-la. Isto que é o mais difícil. Então eu vejo homens extremamente bons, extremamente inteligentes, extremamente solidários e caridosos serem perseguidos como se fossem aquilo que não são. Saibam que Plínio Salgado foi convidado por Getúlio Vargas a fazer parte do seu governo ditatorial. Plínio Salgado, ao estudar a Constituição que o tirano desejava impor ao Brasil, negou. É verdade. Negou e negou justamente porque via o caráter ditatorial daquela Constituição e ele não aceitava de modo nenhum. Até um emissário do Vargas falou para ele: nossa, Plínio Salgado, eu não imaginava que você fosse tão liberal. E o Plínio Salgado respondeu para ele: eu não sou liberal, mas também não sou ditatorial. São coisas, são alguns aspectos desconhecidos dessa figura que foi Plínio Salgado. Então, os integralistas sempre admitiram que na Itália houve um fascismo, porque o condenaram. E inúmeros integralistas morreram na Segunda Grande Guerra Mundial, combatendo o nazismo e o fascismo no Atlântico, dentro dos campos de batalha da Itália, por ordem de Plínio Salgado. E mais do que isso, morreram inclusive dentro do Brasil, combatendo essas ideologias. Não passa de uma ilusão acreditar na propaganda que se faz contra o integralismo, mas é plenamente cabível e nós precisamos prestar contributo à verdade fazendo esse tipo de vídeo. Bom, eu quero começar com um livro de Plínio Salgado, muito popular, que é A Quarta Humanidade. Nós vamos pegar apenas um trecho desse livro para discutir, em que o Plínio Salgado diz o seguinte: a concepção do Estado e da sociedade está ligada à concepção do próprio universo. É da ideia de cosmos que deriva o senso das finalidades humanas. E é do sentido das finalidades humanas que procede o pensamento da organização social. É do pensamento da organização social que decorre a orientação política com influência, por sua vez, na sociedade e no Estado. Então, isto que o Plínio Salgado diz é uma alusão à filosofia perene, a ideia de que Deus dirige o destino dos povos, de que Deus é o início e o fim, coisa que ele disse em um discurso em 1937. E qual é a grande questão aqui? Conceber a existência de Deus traz implicações muitíssimo sérias para a maneira como você deve orientar a sua vida política. Porque o homem, ele não é um ser separado da sua alma, mas é unido substancialmente, consubstancialmente, numa tríade de corpo, mente e espírito. Se existe Deus e existe uma alma no homem, é necessário que o homem leve isto em consideração na hora de lidar com a sua vida política. A fé não pode ser apenas um adorno da vida particular, quanto é a escolha de um time de futebol. Porque a existência de Deus, que entra na história com direitos senhoriais, torna-o fundamento desta
desta sociedade e uma necessidade de ser ouvido, uma necessidade que temos de ouvir a Deus. Então, aí já mostra uma grande diferença do integralismo para uma época de extremo materialismo. Esta não é uma visão particular do integralismo. O integralismo não inventou nada. Isto daqui é particularmente o que nós podemos dizer a verdade da qual comunga todos os povos. Uma vez que existe Deus, ele tem um peso, uma relevância, ele deve ser considerado dentro da esfera da política do homem. Ele não pode ser negado como querem os ateus do socialismo, e ele não pode ser negado aos poucos através da indiferença dos liberais por ele. Existe Deus, portanto existe um peso gigantesco nas decisões que nós tomamos em sociedade. Porque Deus, ele é o sumo bem do homem. Isto é diferente do bem individual de cada homem. E isto é diferente também do bem comum, que é o fim da política. E também é diferente do bem dos grupos nos quais os homens se agrupam para formar a sociedade. O Plínio Salgado, então, ele começa toda a sua reflexão política dentro desta consideração. Existe uma ordem no universo na qual o homem está inserido. E esta ordem não é meramente questão de estética. A eternidade do homem está em jogo. As suas ações têm um peso infinito porque podem perder ou ganhar a eternidade. De modo que a política deve se adequar a isto. Portanto, o homem tem um destino eterno. E a política não pode servir de instrumento para pôr esse destino eterno a perder. E claramente, então, toda a reflexão do Plínio Salgado, ela se volta a duas perguntas. O que é o homem? E se existe Deus, qual relação deve ter o homem, os seus feitos, com este Deus? Muito bem. A partir desta pergunta, Plínio Salgado aceita definições já anteriormente estabelecidas, por exemplo, como as de São Gregório Nazianzeno, Boécio, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e tantos outros, a respeito da constituição do homem. O homem é um ser que ao mesmo tempo é material e espiritual, tendo a sua origem em Deus e o seu fim em Deus. E isso altera algumas coisas, porque ao considerar a humanidade de modo teocêntrico e não antropocêntrico, isto é, o homem não é fim em si mesmo, você precisa aceitar outros princípios, outros princípios imediatamente. E eu vou tentar brevemente demonstrar por que isto. Vejam só, se você acredita que você veio ao mundo num acidente da natureza, numa questão absolutamente aleatória, então você tem o movimento da sua vida é um transcorrer entre o nascimento e a morte. Então a sua vida, ela é isto daqui. E é claro que, se não existe um sumo bem, algo além disso, você necessariamente coloca o seu bem pessoal no lugar daquilo que seria o sumo bem, que é Deus. Então, o bem pessoal se torna muito mais importante do que o sumo bem. Para o integralismo, a vida não é assim. Para o integralismo existe o sumo bem, que é Deus, origem desta vida. Porque nós estávamos sempre na mente de Deus,
a partir do que nós entramos nesta vida para ganhar o direito para voltar para Deus, o direito à eternidade. E isto muda toda a noção valorativa a respeito do mundo, das coisas e das relações humanas. Porque o peso das coisas muda. O bem próprio individual já não é tão grande quanto é o sumo bem humano, o sumo bem da pessoa humana. E nós vamos estudar na próxima aula o que exatamente é a noção de pessoa humana em detrimento da de indivíduo, que o Plínio Salgado não aceitava e que os integralistas não aceitam. E a pessoa humana precisa construir a sociedade. Isto é diferente de dizer que o indivíduo deve construir a sociedade. E vocês vão ver por quê. Então, uma sociedade de pessoas humanas não é a mesma sociedade de indivíduos, porque indivíduos são uma construção ideológica que não existe, enquanto a pessoa humana, ela é uma verificação de uma realidade. Portanto, nesta realidade, é necessário construir uma sociedade tipo que não atente contra a dignidade do homem em hipótese alguma, incluso através da economia e incluso através do poder e do tamanho do Estado. Um Estado não pode ser nem um opressor do indivíduo, como um indivíduo também não pode ser um opressor do coletivo. E o Estado não é um instrumento, a essa altura, para promover um ou outro autoritarismo. O Estado, que tamanho deve ter? O tamanho adequado, como nós veremos nos próximos vídeos. Então, por hora eu fico por aqui, já está bastante grande esse vídeo e a gente vai esclarecendo. Eu tenho certeza que ao final dessas nossas aulas, que vão ser muitas, vão ser muitas, mas pelo menos vocês vão dizer, olha, o integralismo, eu sei agora o que é o integralismo, e eu entendo porque homens tão nobres do Brasil fizeram adesão a este movimento. Eu posso não concordar com este pensamento, o que não quer dizer que eu possa deturpá-lo sem me tornar errado nesta postura. Então vamos aprender exatamente o que ele é, para que nós possamos ter pelo menos a dignidade moral de questioná-lo. Tá certo? Muito obrigado e nós vamos trabalhar bastante ainda. Um forte abraço.